Oi, pessoal. Vou gravar essa aula. Achei que a aula do Centro de Mídias foi muito rápida em alguns pontos. Misturou algumas coisas, então eu preparei uma aula só de indicadores sociais. E o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam um resumo no caderno, porque não sei como é que estão as tarefas, preciso dar uma olhada se o aplicativo voltou ao normal, tá? E aí eu vou precisar que vocês coloquem assim no caderno: PIB. Aí vocês vão escrever o que é PIB. PIB per capita, vão escrever o que é PIB per capita. E assim vocês vão fazendo com cada indicador social, vão tirar uma foto e vão mandar para mim, tá bom? Por enquanto, né, não entrei de licença gestante, mas eu tô aqui para ajudar vocês no que for necessário, tá bom? Então, vamos lá. Centro de mídias, né? Os slides da aula, modifiquei algumas coisas, tá? Eu posso disponibilizar também para quem quiser, tá? A habilidade está aí, né? Analisar a dinâmica populacional e relacionar com as transformações tecnológicas, indicadores de qualidade de vida e nível de desenvolvimento socioeconômico e ambientais em diferentes regiões do mundo, com os diferentes países, né? Primeira coisa, o que é um indicador social? Ele analisa a qualidade de vida e os níveis de bem-estar de pessoas, famílias e grupos populacionais. O que é qualidade de vida e níveis de bem-estar? Vai entrar a questão de saúde, educação, renda, trabalho, lazer, áreas verdes. Tem alguns lugares que coloca poluição, corrupção, isso que vai entrar como qualidade de vida, tá? A efetivação de direitos humanos e sociais, bem como o acesso a diferentes serviços, bens e oportunidades. Opa, peraí que aqui tá errado. Então, quando a gente fala a efetivação de direitos humanos e sociais, bem como o acesso a diferentes serviços, bens e oportunidades, a gente está falando em relação a trabalho, mas a gente está falando também em relação a poder de compra, por exemplo. Então, vai entrar o PIB, vai entrar o IDH, vai entrar o PIB per capita, vai entrar a pesquisa de domicílios que o IBGE faz, vai entrar o censo. Tudo isso vai entrar para verificar se as pessoas estão tendo acesso a serviços e bens e oportunidades, tá? Por meio de indicadores que visam contemplar a heterogeneidade da sociedade brasileira sob a perspectiva das desigualdades sociais. Quando a gente fala em heterogeneidade, significa que a sociedade é muito diversa, né? A gente vai ter vários tipos e classes sociais, tá? Quando a gente fala das perspectivas das desigualdades sociais, aí a gente está querendo dizer o quê? Que a gente pode observar a diferença entre ricos e pobres, entre homens e mulheres, entre brancos e negros, tá? Então, é isso que a gente vai dizer em relação às desigualdades sociais. Aí, o primeiro é o PIB. O que é o PIB? É o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas por um país. Então, a gente vai somar todos os serviços, o comércio, a produção industrial, a agricultura, a pecuária, a mineração, a pesca, extração vegetal, mineral, tudo que o Brasil produz, vai dar um valor grande, né? Normalmente, a gente faz esse valor em dólar para poder comparar com outros países, mas pode ser em real também, num dado ano. Por quê? Porque o PIB se modifica. Então, a pandemia, por exemplo, ela fez com que a nossa produção industrial caísse, ela fez com que a mineração caísse. Então, tudo isso vai impactar dentro da economia de um país. E aí vai impactar o PIB, tá? E aí vai ter um videozinho, então vamos ver o vídeo. Que é um vídeo bem simples, tá aqui, ó. É o vídeo do próprio Centro de Mídias vai participar desse vídeo, tá? E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho. Sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre um popstar, o PIB, Produto Interno Bruto. Todo mundo já ouviu falar do PIB, rola maior som quando ele aparece. Muitos o consideram como o principal termômetro de uma economia. Mas por que tanta histeria? Para começar nossa conversa, vamos definir o que é o PIB.
Ele é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, geralmente em um ano. Todos os países do mundo calculam seu PIB nas suas respectivas moedas. O PIB do Brasil em 2015, por exemplo, foi de 5,9 trilhões em valores correntes. Para você entender melhor, vamos imaginar um país chamado Pãolândia, que não possui relações com o exterior e produz apenas trigo, farinha de trigo e pão. Nele foram produzidos o equivalente a R$ 100 de trigo. Todos os R$ 100 de trigo foram usados para produzir R$ 200 de farinha de trigo, que por sua vez foram todos usados para produzir o equivalente a R$ 300 de pão. O PIB de Pãolândia é, portanto, de R$ 300. Talvez você esteja se perguntando, mas e os valores relativos ao trigo e à farinha? Como vimos na definição do PIB, o que entra no cálculo são os bens e serviços finais. O termo finais é para não cairmos no erro da dupla contagem. Afinal de contas, o vendedor do produto final, o pão, pagou pela farinha que comprou. Sua renda não é de 300, mas sim de R$ 100. E é isso o que ele vai guardar em seu cofrinho. Analisemos de outra forma. Vamos supor que um cliente compre todo o pão do padeiro por R$ 300. Desses 300, o padeiro gastou 200 na compra da farinha de trigo. O produtor de farinha, por sua vez, pagou R$ 100 ao produtor de trigo. Se supormos que para a produção do trigo não há insumos, os R$ 100 se tornam a renda do próprio produtor. Somando a renda dos três elos, temos 100 mais 100 mais 100, que é igual aos 300, o mesmo valor equivalente ao da venda total do pão. Os bens e serviços finais que compõem o PIB são medidos ao preço em que chegam ao consumidor. Dessa forma, levam em consideração também os impostos sobre os produtos comercializados. No exemplo anterior, caso houvesse um governo que cobrasse impostos de R$ 10 sobre a venda do pão naquele período, o PIB seria então de R$ 300 mais R$ 10 igual a R$ 310. Bom, tendo tudo isso em vista, podemos dizer que o PIB é o total da riqueza existente no país, certo? Errado, não podemos. Esse é um equívoco muito comum, pois dá a sensação de que o PIB seria um estoque de valor que existe na economia, como uma espécie de tesouro nacional. Mas, na realidade, o PIB é um indicador de fluxo de novos bens e serviços finais produzidos durante um período. Então, se, por exemplo, um mago muito poderoso usa um feitiço que congela todo o país por um ano, o PIB desse país nesse ano será nulo. Para o cálculo do PIB são utilizados diversos dados, alguns produzidos pelo IBGE e outros de fontes externas. É como se cada pesquisa ou fonte de informação utilizada fosse uma peça de um quebra-cabeça que, quando encaixadas, formam um PIB. Senhoras e senhores, com vocês, o PIB. Não é à toa que ele é considerado um popstar. Sua apresentação leva plateia de economistas, políticos, empresários, entre outros, à loucura. A partir de sua performance, podemos fazer um show de análises, como traçar a evolução do PIB no tempo, comparando seu desempenho ano a ano, fazer comparações internacionais do tamanho das economias dos diversos países, analisar o PIB per capita, divisão do PIB pelo número. Aí, quando a gente fala daqui, por exemplo, da evolução de um país, a gente pode dizer se a economia desse país está melhorando ou se está piorando. Quando a gente pode fazer em comparação, e aí tem que tomar cuidado com essa comparação, porque vai depender do ano e vai depender também da economia. Por exemplo, nessa tabela aqui que ele mostrou, a primeira economia mundial é os Estados Unidos, é o maior PIB. A China é o segundo, o Japão o terceiro, a Alemanha é o quarto. Então, quando a gente pensa assim, nossa, né, são as principais economias, o Brasil estava em nono, isso em 2015. Então, quando a gente pensa em relação à economia, a gente fala assim, nossa, o Brasil era um dos países mais ricos do mundo, né, de riqueza em relação à produção. Por isso tem que tomar cuidado, não é mais assim, a gente não é mais o nono, tá? Então, quando a gente pensa em PIB, muito do que o país faz dentro das suas políticas, enfim, vai impactar o PIB, tá? Outra coisa que a gente vai ver mais para uma outra tabelinha, em um outro vídeo, a gente vai ver o PIB per capita. Por quê? Porque se o Brasil é o nono em economia no Brasil, por que não é todo mundo que ganhava o PIB per capita? Então, o PIB per capita em 2015 era de mais de $22.500.
Aí você fala assim, nossa, mas não é todo mundo que ganhava isso por ano, tá, gente? Por ano. Realmente, não é. Então tem que tomar um pouco de cuidado. A gente pode analisar a riqueza em relação ao tamanho da economia do país, mas a gente não pode ficar só com esse dado para poder falar como é os indicadores sociais desse país, tá? Agora, a gente vai continuar na tabelinha, nas tabelinhas não, né? Na apresentação, porque a gente vai ver alguns outros dados e informações. Então, aqui, esse foi a tabela que o Centro de Mídias passou para vocês. Já é de 2016, ó. O Brasil continua em nono, tá vendo, ó? O PIB do Brasil, em dólar, era de 798,62 bilhões, tá? Então, a gente tem aqui muito dinheiro. Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, continuam os quatro primeiros iguais, tá? Se a gente pegar a tabela de PIB desse ano, quer dizer, do ano passado, né? Porque 2021 acabou de começar. Vocês vão ver que é bem diferente em relação ao Brasil, tá? Principalmente os dados do Brasil. Aí vai falar também de PIB, paridade e poder de compra. O que significa esse paridade e poder de compra? Em uma economia, a paridade do poder de compra ou paridade do poder aquisitivo, que é a mesma coisa, é a taxa, é um método alternativo, é uma taxa de câmbio para calcular o poder de compra de dois países. Então, toda vez que a gente fala de poder de compra, significa que a gente está falando em relação ao que a gente consegue comprar, né? Uma pessoa consegue comprar com, enfim, em relação ao PIB. Então, a gente pode ver que os Estados Unidos têm um poder de compra menor que a China, mesmo sendo o maior PIB do mundo em 2016, certo? E o Brasil aumenta aqui a sua posição. Então, em vez de nono, ele vem para sétimo. Aí você vai falar assim, nossa, o poder de compra do Brasil é muito bom. Não mais também, porque como o PIB foi impactado, o PIB, poder de compra também foi impactado. Então, aqui a gente tem 3.141,34 bilhões de dólares. Então, o poder de compra do Brasil era muito bom, né, em 2016. Por quê? Porque a taxa de câmbio do dólar influencia. Então, em 2016, a gente tinha o real valorizado. A gente vai cair muito dessa tabela do ano passado, porque o dólar em relação ao real variou muito. Então, a gente tem aí uma desvalorização do real, vai fazer com que o nosso poder de compra seja menor. Então, mesmo que a gente tenha mais dinheiro, a gente não consegue comprar as mesmas coisas que a gente comprava em 2016, tá? A gente não utiliza muito esse do PIB paridade de poder de compra, mas ele apresentou aqui na aula do Centro de Mídia. A gente utiliza bastante o PIB per capita, aí sim. E olha como muda, né? Por quê? Porque vai influenciar a renda do país, né? O PIB do país, mas a quantidade de pessoas também. Então, não adianta nada ter um país com grande quantidade de pessoas com muita riqueza. Por quê? Porque se tem muita quantidade de pessoas, a gente vai ter um valor menor para cada país. Vocês podem perceber aqui nessa tabela que a China nem consta, tá certo? Que o Brasil também não consta. Por quê? Porque a nossa população é muito grande, então a gente não vai constar aqui. E que consta outros países menores, que têm um PIB alto também, mas que não tem grande quantidade de pessoas, tá? Então, a renda per capita, ou rendimento per capita, é um indicador que ajuda a gente a medir grau de desenvolvimento econômico. Então, por exemplo, os Estados Unidos era o primeiro lá do PIB, aí ele é o oitavo em PIB per capita. Então, significa que a gente vai ter aí uma variação em relação à desigualdade do país, tá? A gente também pode pensar na renda nacional. Então, Luxemburgo, gente, é um país desse tamanho, assim, no mapa. Quase nem aparece no mapa mundi. A gente vai ter aqui o maior PIB per capita. Então, significa que ele gera uma grande riqueza, ele tem um PIB alto, como ele tem uma população baixa, a gente vai ter um alto valor por pessoa, per capita por pessoa. A Suíça, a mesma coisa, a Noruega, a mesma coisa, Macau, a mesma coisa. Então, são países muito pequenos, tá certo? Que tem populações muito pequenas. A Austrália é um país grande, professora, é verdade, mas tem pequena quantidade de pessoas, é isso que vai influenciar.
Quem está aqui fora da curva, digamos assim, é os Estados Unidos, que tem grande quantidade de habitantes, mas como ele tem um PIB muito alto, é por isso que ele aparece nessa tabela, tá? Aí ele vai falar de um outro índice. Então, esse é o PIB, ok? Aí, quando ele vai falar do IDH, ele vai falar, na verdade, do IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento Humano dos municípios. Mas, para isso, a gente precisa entender o que é o IDH. Então, o IDH é calculado a partir da renda, aí ele vai juntar o PIB per capita, que é a riqueza do país produzida, os indicadores de saúde e de educação. Então, a gente vai ter uma questão de qualidade de vida entrando também. Por quê? Porque não adianta nada você ter uma riqueza alta, mas você ter problemas em relação à saúde e problemas em relação à educação. Outra coisa que vai variar, taxa de mortalidade. Então, por exemplo, a gente está vivendo uma pandemia. Então, a taxa de mortalidade dos países estão aumentando. O que vai acontecer com o IDH? Vai diminuir. Então, significa que a gente vai ter aí problemas com alguns países, os Estados Unidos é um, né? Hoje saiu um dado, né? Hoje é segunda-feira. Saiu um dado que nos Estados Unidos hoje morreu mais gente da pandemia do que na primeira, segunda e a guerra do Vietnã juntas. Então, a gente tem uma grande quantidade de mortes nos Estados Unidos. Isso vai impactar o IDH, tá? Então, quanto mais próximo do zero, menor é o indicador para as questões de saúde, educação e renda. Quanto mais próximo do 1, significa que esse país é o aumento da perfeição, assim. É perfeito em relação à renda, em relação a indicadores de saúde e educação. A gente não tem nenhum país com 1. Vai ter 0,999, mas 1 ainda não, tá? E aí a gente vai ver um pouco sobre o IDH, com um videozinho que eles também mostraram na aula do Centro de Mídias, tá? E eu vou mostrar uma parte deles para vocês. E é bem curtinho. Desenvolvimento humano é o processo de ampliação das liberdades das pessoas, para que elas possam escolher ser e viver como desejam. A perspectiva do crescimento econômico vê o bem-estar de uma sociedade apenas pelos recursos ou pela renda que ela pode gerar. Já o desenvolvimento humano coloca no centro da discussão as pessoas. Assim, para que as pessoas possam viver como desejam, elas precisam ter capacidades e oportunidades adequadas para fazer suas escolhas. Isso é desenvolvimento humano. Mas como medir o desenvolvimento humano? Em 1990, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento criou o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH resume em um único número 3 das dimensões mais importantes do desenvolvimento humano: a oportunidade de ter uma vida longa e saudável, acesso a conhecimento e um padrão de vida digno. Enquanto o PIB reflete apenas a soma de todas as riquezas produzidas por um país, o IDH considera, além da renda, as condições de saúde e educação como essenciais para se medir o progresso de uma sociedade. No Brasil, medir desenvolvimento humano significa conhecer a realidade de cada um dos mais de 5.500 municípios. Significa ver de perto cada um de nós, brasileiras e brasileiros. Porque é nos municípios que a vida acontece. Por isso, foram criados o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. O IDHM se inspira no IDH, mas traz adaptações para melhor corresponder à realidade brasileira. O IDHM leva em conta as mesmas 3 dimensões do IDH. Uma vida longa e saudável é medida pela esperança de vida ao nascer. Acesso a conhecimento é medido pela escolaridade da população jovem e adulta. E padrão de vida digno é medido pela renda média per capita. Assim como o IDH, o IDHM varia de 0 a 1.
Quanto mais próximo do 1, maior o desenvolvimento humano daquele município. Os dados são dos censos demográficos brasileiros, que cobrem todo o país. Então, quando a gente pensa em relação ao IDH, vocês têm que pensar que a gente vai ter a questão da qualidade de vida. Isso faz diferença quando a gente pensa em relação aos municípios e aos países. Por quê? Porque só a riqueza não é suficiente para a gente pensar se um país tem uma qualidade de vida boa ou não. E o IDH vai trazer isso de uma outra maneira. Tá? Então, aqui a gente vai ter... desculpa, mudei já. Então, aqui a gente vai ter a questão do IDH, tá? Aí a gente vai ter o índice Gini, é outro indicador social. Esse não estava na aula do Centro de Mídias, eu estou trazendo para vocês, porque o índice Gini é uma coisa recorrente que vai ter, e no 9º ano ele vai aparecer também, tá? Lá mais para o final do ano. Mas é um indicador social que a gente pode pensar, sim, também em relação às desigualdades. Então, aqui a gente está dizendo que a gente vai medir o grau de concentração de renda de determinado grupo. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos, varia de 0 a 1, sendo que o valor 0 representa uma situação de igualdade, e o valor 1, uma desigualdade total. Nenhum país é 0,000 e nenhum país é 1. Então, por isso que ele vai se aproximar de alguns outros índices que a gente pode pensar em relação às desigualdades, tá? Então, a gente pode pensar aqui, ó, a Hungria, tá? A Hungria tem 0,244, então é um país em que não há grandes diferenças entre ricos e pobres. Significa que todo mundo é rico? Não necessariamente. Mas a gente vai ter aí algumas questões em relação ao poder de compra envolvendo, tá? Agora, o Brasil ocupava, esse daqui é do ano passado, ocupava 120, a posição 120. O Brasil tem 0,591. Então, se a gente pensar, 0,591 é quase a metade, então o Brasil tem sim uma diferença entre ricos e pobres importante, certo? Se a gente pensar que a Namíbia é um dos piores países em relação à desigualdade, o Brasil também tem aí, né, uma questão em relação à desigualdade, tá? Muito mais próxima da Namíbia do que da Hungria, tá? Então, se a gente pensar dessa maneira. E aí eu vou passar um videozinho do índice Gini para vocês compreenderem como é que ele é e entender como que a gente pode pensar em relação aos países também. Você já ouviu falar sobre o índice de Gini? Então, não perca essa aula. Criado pelo matemático italiano Corrado Gini, é um instrumento para medir o grau de concentração de renda em um determinado grupo. Em outras palavras, ele vai avaliar a desigualdade social de uma determinada região ou país. Esse índice aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de 0 a 1. Em alguns casos, pode variar de 0 a 100. O valor 0 representa a situação de igualdade total, ou seja, onde todas as pessoas vão possuir a mesma renda. Já o valor 1 ou 100 está no extremo oposto, isto é, somente uma pessoa detém toda a riqueza. A principal vantagem do índice de Gini é sua capacidade de mensurar a distribuição de renda, não cedendo às limitações de outros dados, como, por exemplo, a renda per capita, que faz apenas uma média, muitas vezes não demonstrando a realidade.
enquanto o índice de Gini tenta demonstrar essa desigualdade. Vamos lá para um exemplo? A Hungria é o país que apresenta o menor índice de Gini, com 0,244, ou seja, possui a maior igualdade social entre os países analisados e avaliados. Já o pior, no ano de 2018, foi a Namíbia, com 0,707. Quer saber mais? Então, não perca nossas próximas aulas. Então, aqui, a ideia que vocês percebam é que quando a gente fala de PIB per capita, ele faz uma média, né, dessa riqueza que a gente tem, não significa que isso vai mostrar uma realidade 100% real. Por isso que a gente vai ter o IDH, por isso que a gente vai ter o índice Gini. Então, quando a gente pensa em relação ao IDH, que pega a riqueza, mas e traz um pouco da qualidade de vida, ele vai mostrar algumas coisas melhores para a gente perceber uma realidade mais aproximada do real. O índice Gini vem colaborar porque ele entende que o PIB per capita e a renda média não é suficiente para mostrar desigualdade. Então, quando a gente pensa no Brasil com uma riqueza grande de economia e uma renda média grande, não é essa a realidade que é o que a gente vive. Então, pensar, poxa vida, né, em 2016, a renda média do brasileiro era muito alta, mas a minha não era. E aí? Por que não era? Porque a gente tem desigualdade, porque a gente tem diferença entre rico e pobre. Então, toda vez que a gente pensar dessas maneiras em relação à desigualdade, a gente tem que pensar por outros olhares, que a estatística em si, o número em si, não necessariamente expressa o real, mas vai dar pistas para a gente montar os cenários e analisar os países em relação ao seu desenvolvimento humano, que não é só a economia que é importante, a gente também tem que pensar na qualidade de vida da pessoa, se ela vai ter esgoto, se ela vai ter a rua asfaltada, se ela vai ter eletricidade, se ela vai ter água encanada, tudo isso envolve a questão da qualidade de vida, tá? E agora, continuando, só para a gente terminar essa aula, a gente vai ver, e eu vou passar para vocês, um saiba mais. Ou seja, a ideia é vocês perceberem e buscar meios para fazer os trabalhos e poder aprender também. Então, quando a gente pensa no Educa, que é um programa do IBGE, a gente tem que pensar o IBGE como responsável por fazer todas as estatísticas do Brasil. Ele é responsável pelo censo, que está desatualizado, era para acontecer o censo em 2020, e ele não aconteceu, né, por conta da pandemia, mas também por conta de fatores políticos. As nossas estatísticas são defasadas, porque a gente tem 2010, então o IBGE trabalha principalmente com o censo de 2010, isso é ruim para as nossas estatísticas, a gente já passou faz tempo, a questão do PIB muda, a questão do IDH muda, então tudo tem mudado bastante, e isso é ruim para o Brasil, na administração, e para a gente pensar em políticas públicas para o Brasil. Tá? Tudo envolve política pública. Quantidade de pessoas matriculadas nas escolas, repasse de dinheiro, compra de livro didático, a gente pode pensar repasse do governo federal para o municipal, para poder fazer as estações de tratamento de esgoto, para poder ter dinheiro para asfaltar, para ter dinheiro para poder ter construção de postos de saúde, tudo isso vai variar em relação ao censo. Se a gente tem um censo ruim, a gente também vai ter as nossas estatísticas e políticas públicas mal organizadas, tá? Então, o Educa IBGE, ele é bem legal, vou mostrar para vocês aqui. A ideia é mostrar o que vocês podem fazer, tá? E, inclusive, para fazer pesquisas. Então, eu vou mandar para vocês, né, o PowerPoint, vocês vão poder olhar. Então, aqui, ó, para crianças, a ideia é descobrir o Brasil, com brincadeiras, com mapas, material de pesquisa, enfim. Então, você vem brincar, vai ter mais jogos para crianças. Para os jovens, que eu acredito
que seja melhor para vocês, a ideia é vocês conhecerem o Brasil, ver mapas, gráficos sobre as características da população e sobre o Brasil. Tem materiais especiais também, então a ideia é de vocês verem atividades físicas com uso de tecnologia, com internet, estatísticas para vocês fazerem trabalhos. Então, a ideia é vocês pensarem nisso um pouco, tá? De um site bom e que vocês possam pesquisar para fazer os trabalhos, tá? Então, aqui, ó, vocês podem ver aqui, Conheça o Brasil. Essa é a nossa população projetada, porque não existe nosso censo, né? Então, nós somos em 212.734.607 pessoas. Aí ele vai falar aqui, ó, a pirâmide etária, a quantidade de homens e mulheres, quantas pessoas moram na área rural, quantas moram na área urbana, quantas se consideram negras, quantas se consideram brancas, quantas se consideram amarelas, quantas são indígenas, trabalho e rendimento, vai ter tudo isso em relação à população. Aí, sobre o território, nosso país tem essa quantidade de área. Então, a gente vai poder ver aqui a divisão política e regional, as regiões brasileiras, os biomas, o relevo, o rio, com mapas, tem uma série de coisas. E esse aqui, você pode pesquisar também o seu município, aqui, ó, cidades e estados. Então, aqui você escreve lá, Cosmópolis, e aí você vê todas as estatísticas de Cosmópolis, tá? Aí a gente vai ter aqui matérias especiais. Então, a ideia aqui é mostrar por cada um, tá vendo aqui, ó? Saúde, Dia Internacional da Mulher, vai ter vários vídeos, vai ter site de países, com informações de países, por exemplo. Então, vocês podem pesquisar. Material de estudo, então, pode ter vídeos, pode ter mapas, vocês podem consultar para fazer trabalho, para conhecer vídeos desse do IBGE Explica, por exemplo, que a gente viu sobre o PIB. E aí você vai ter os mapas também. E aí você pode ver o Brasil político, físico, os pontos extremos, os mapas estaduais, você pode olhar o mundo, tá? Ou vai ter um atlas geográfico escolar que fica na internet, então você pode fazer os trabalhos de vocês olhando esse tipo de site, tá? Vai ter mapas dos municipais. A ideia aqui é clicar sobre o município e ver o desenho do seu município. Então, você tem que ir aqui na região sudeste, clicar aqui em São Paulo, e aí você vai procurar o município de Cosmópolis. A mesma coisa para os países. Aqui são mapas que não tem cor, que não tem informação. A gente chama de mapas mudos, tá? Essa é a ideia de mostrar a questão dos jovens. E se você quiser entrar em relação às crianças, você pode também. Ah, eu quero brincar de alguma coisa, assim. Ah, posso brincar? Pode, ó. Você tem mural, né, de trabalhos que as crianças enviam. Você tem jogos com mapas. Então, mapas do ensino fundamental, mapas do Brasil, tá vendo aqui, ó? Tudo vai ter os mapas também do mundo, tá? Você pode fazer alguns jogos, então aqui, ó, livrinho digital, quebra-cabeça de mapas, jogo da memória, aí vai envolver outras coisas também, não só em relação à geografia. Vai ter esse tipo de mapa aqui para você construir, que é bem bacana. Então, essa é a ideia aqui de você pensar em relação ao IBGE, tá? Que é um site muito bacana, principalmente para a gente pensar em fontes de pesquisa, tá? Então, essa aula eu gostaria que é uma aula complementar do Centro de Mídias, tá? Eu tentei explicar ao máximo algumas coisas que eu achei que eles correram muito na atividade do Centro de Mídias. Então, é isso, gente. Eu queria ter colocado essa aula semana passada, mas, né, eu estou com barrigão e não consegui me planejar para fazer essa aula para vocês. Então, vocês vão só colocar o resumo. A tarefa, vamos fazer do Centro de Mídia mesmo, que é mais fácil para vocês, tá bom? E aí, mandem a foto para eu colocar ali o que vocês fizeram. É isso. Tchau, gente.